ali, lembra que lá no meu cloud a gente tinha foi criado um usuário Fabiano, né, que foi dado ao Fabiano o perfil de administrador, e também o usuário Vinícius, que ele está como proprietário, no caso, né. Então aqui é onde a gente pode ter vários usuários, e quando a gente, cada um dos usuários vai ter a sua senha de acesso. Então é como se a gente entrasse num mundo onde cada um tem o seu, né? No caso, o Vinícius vai entrar aqui no exemplo do dele, né? Então ali ele tem, não temos nenhum paciente criado, não temos nenhum exame feito, né? Então a gente só tem um usuário, e por ali ele gerencia os usuários dele. Então ali, clicando em usuário, a gente vê e tá lá, o status é uma nuvenzinha azul com um check, que quer dizer que esse usuário está sincronizado com a nuvem, o nome do usuário, o e-mail do usuário, o tipo que ele está como administrador, e você pode editar as informações clicando naquele lapisinho, né? Você pode fazer situações como alteração de senha, esse tipo de coisa, né? Podem ser feitos por esse campo. Aí temos a parte dos pacientes, onde a gente não tem nenhum paciente, então a gente vai agora criar um exemplo de um paciente. Vocês veem que ali em cima está escrito privado para o Vinícius ou global para todos. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer o Vinícius como proprietário, ele está no mundo dele, ele quer deixar que esse paciente, as informações desse paciente, estejam visíveis para outros usuários que entrarem com uma outra senha no sistema. Se ele quiser isso, ele deixa global. Se ele não quiser, ele deixa privado para ele. As únicas informações que a gente tem obrigatórias aqui na criação de paciente é o nome do paciente, o sexo biológico. Tem outras informações que também podem ser preenchidas, como CPF, endereço, celular, data de nascimento, altura, peso. Mas se não quiserem preencher, não é obrigatório. Dá pra gente colocar também alguma anotação aqui desse paciente, pra gente lembrar o que a gente faz, o que esse paciente tem. E aí, salvando aqui, ele vai salvar as informações que a gente preencheu do usuário. E esse usuário ele vai ficar aparecendo aqui na tela inicial do software. A gente deixa ali, no caso, o nome tá só A, e a gente protege para que outros pacientes que estejam fazendo o exame, ou se vocês estiverem compartilhando a tela numa TV ou alguma coisa nesse sentido, e vocês não queiram que outros pacientes tenham informação deste paciente, então a gente deixa ele oculto. Mas se a gente quiser ver as informações, a gente só clica naquele olhozinho que está ali na direita, e aí aparece o nome do Arthur ali, no caso, que é o exemplo que a gente está criando, certo? Aqui ele está com a nuvenzinha cinzinha, que significa que esse paciente ele não está sincronizado com o MioCloud. Para a gente habilitar o sincronismo automático ou mandar esse paciente manualmente para o MioCloud, a gente pode ou clicar nessa nuvenzinha, vai tornar ela azul, significando que ele está sincronizado com o MioCloud, ou lá em cima nos 3 risquinhos é a aba de configurações. A gente tem essa aba de salvar exames automaticamente no MioCloud, ou não deixar habilitado. Se a gente tiver com esse botão ativado, todos os exames e todas as informações que a gente for feito de agora em diante vão ficar salvos automaticamente na nuvem. Se o espaço da nuvem encher, ficar cheio, ele vai aparecer uma mensagem ali dizendo que ele está cheio. Se vocês quiserem comprar o upgrade e que os pacientes e os exames continuem sendo salvos, vocês vão lá no MioCloud, acessam aquela página do MioCloud, entrem com a senha de vocês e façam o upgrade do sistema. Se vocês não quiserem que essa mensagem continue aparecendo e vocês só querem utilizar salvos no computador de vocês podem desabilitar essa situação e aí não vai aparecer mais a mensagem. Tem a possibilidade de também fazer o backup local. Por exemplo, se quiser salvar esse backup num HD externo, num pendrive ou num próprio Drive, Google Drive, tem a possibilidade de fazer o backup por aqui ou exportar e importar os dados por aqui também. Vocês podem comprar um HD externo, ligar na USB do computador e exportar os dados todos que vocês têm aí, e eles vão ficar salvos no computador de vocês. E aí podem salvar, e aí vocês fica sobre a curadoria de vocês, né? Exato. E a parte de calibração do sensor a gente faz aqui. Então, clicando na parte de calibração, primeiramente a gente precisa conectar o equipamento na porta USB. Então, a gente pega aquele cabinho USB e conecta aqui na lateral do equipamento. Encaixou, ele já ligou aqui. Se ele não estiver ligado, é só clicar aqui no botãozinho de ligar, que ele já vai aparecer ali, que ele está conectado via cabo USB. Lá no canto inferior esquerdo, ele vai mostrar New Mewtwo, o número de série do equipamento, e vai estar escrito 8 canais disponíveis. Por que está escrito 8 canais disponíveis, sendo que o Vinícius está utilizando o equipamento de um canal? Porque, como a gente falou, esse equipamento pode ser expansível
até 8 canais. Então ele vai identificar que existe a possibilidade de 8 canais, mas nesse caso só vai ser utilizado um canal, porque a gente está lidando com a possibilidade de um canal. A partir do momento que ele está conectado no computador ligado, a gente pode clicar lá em calibração. Cliquei em calibração, ele vai perguntar qual dos canais que a gente quer calibrar no momento. Toda vez que a gente for fazer a calibração, a gente sempre calibra um sensor por vez. Então, como eu só estou com um canal, vou calibrar somente o canal 1. Então, eu clico aqui no canal 1, escolho o tipo de sensor que eu tenho. Então, os sensores que vão com o equipamento são sensores de eletromiografia. E os sensores de eletromiografia podem ter dois tipos. A nomenclatura do sensor aparece aqui nessa caixinha do sensor. Então, ele mostra ali se é um sensor de uro ou de superfície. Se ele for um sensor de uro, ele vai falar SMG, uro NG. Ele sendo um sensor de uro, a gente vai pegar e cadastrar ali no software como SMG uro, vai dar um avançar e ele vai dar algumas instruções ali pra gente. Então ele vai pedir para conectar esse sensor no canal do equipamento, então a gente vai pegar aqui o canal 1, vai pegar o cabinho desse sensor, que ele tem, parece um conector que é uma casinha, e essa partezinha de cima, ela vai encaixada aqui. Ele tem o mesmo desenho da entrada do equipamento. Aí é sempre importante a gente encaixar bem ele no equipamento, para ficar bem acoplado. Na outra ponta do sensor de uro, a gente tem duas bananinhas, e nessas duas bananinhas é onde a gente vai encaixar os adaptadorzinhos de jacaré, para transformar esse sensor num sensor superficial. Esses adaptadorzinhos, a gente encaixa ele aqui. Sempre o ideal é encaixar em linha reta. Então, esse já foi, e esse também. Pronto, agora eu tô com o meu sensor de uro com os adaptadorzinhos de jacaré conectados no canal 1 do equipamento. A gente vai pegar aquela plaquinha de calibração, que é aquela verdinha, e aqui na plaquinha tem V1 e V2, que são esses mais distantes. A gente pega os jacarezinhos do sensor, se a gente for ver, ele tem uma partezinha metálica, onde é mais saltada, de um dos lados do cabinho, e a gente encaixa ali no V1 e no V2. Tanto faz a ordem que a gente está acoplando, só tem que ser nesses dois pontinhos. Tá sobrando mais um aqui que a gente vai conectar o cabo de referência ao fio terra. Então a gente pega ali o equipamento, pega aquele cabinho que só tem um jacarezinho, ele tem mais ou menos 1,5 metro de comprimento, 2 metros, e encaixa ele aqui na lateral do equipamento. Então ele tem uma entradinha aqui. Então toda vez que a gente for utilizar esse sensor no paciente ou na placa de calibração, esse cabinho de referência, o fio terra tem que estar conectado no equipamento. Sempre aperta bem também. E a gente encaixa ele então onde está escrito REF ali na plaquinha de calibração. O ideal é a gente deixar um pouquinho o equipamento afastado do computador, em torno de uns 30 centímetros ali, e a plaquinha também um pouco afastada do computador e de outros equipamentos elétricos para a gente fazer a calibração. A partir do momento que a gente deixou ele afastado, a gente já pode clicar ali em calibrar. E ele já fez a calibração no computador e salvou a calibração desse equipamento, desse sensorzinho no canal 1 do nosso equipamento. Se tivesse mais sensores, era só mais canais, o equipamento era só a gente ir calibrando os outros canais. Aí o ideal é desplugar o canal 1 que já foi calibrado, coloca o outro sensor no canal 2 e segue o mesmo procedimento. Exato. Um por vez. Aí agora é só a gente clicar ali em concluir e ele volta para a tela inicial do nosso software MS4.